Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Delanogari Podcast. Obrigado pela sua audiência e peço de novo que você compartilhe o episódio, que você envie no grupo de WhatsApp e que você publique nas suas redes sociais e mande para os seus amigos e amigas, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e nos ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas e dessa forma você reforça o meu comportamento de vir aqui chamar os convidados e todos eles com agendas hiperlotadas, mas eles são gentis o suficiente para vir aqui também falar sobre sua área. Então eu peço a compreensão e a empatia de você compartilhar os episódios, porque isso ajuda a gente a continuar com esse projeto maravilhoso e, humildemente falando, até revolucionário em termos de podcast, porque é um conteúdo um pouco mais técnico que a gente traz aqui para vocês, com o objetivo de vocês enxergarem a academia como instituição com outros olhos. Muitas vezes a gente pensa que o cientista, o professor fica lá dentro, isolado, e é um ser estranho que ninguém conhece. E esse podcast aqui quem tem como intuito de humanizar e espalhar o conhecimento, mostrando que são feitos por pessoas preocupadas com a sociedade, com o bem-estar social. Então, compartilhe esse episódio que você ajuda a gente a continuar com esse projeto maravilhoso, que particularmente estou bastante orgulhoso. Hoje nós continuaremos mais ou menos o episódio que a gente fez com o professor Alberto sobre evolução, sobre genética e outros aspectos importantes, com a professora doutora Andréa Marreiro, que é formada em biologia e doutora em genética. Prof, obrigado pela gentileza de ceder o seu precioso tempo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Wesley. Eu defendo muito que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar. Legal, obrigado. A gente tem deixado de falar de ciência e é super importante falar. Prof, antes de falar sobre os temas propriamente, ficou uma pergunta em aberto que até o professor Beto me mandou depois no Instagram ali falando que o pessoal tá com uma dúvida e tal, e acho que vale a pena a gente ocupar esse primeiro espaço para responder. Uhum. Muita gente no episódio dele sobre evolução, durante todo o episódio nós nos referimos à teoria da evolução como teoria da evolução. Sim. Muita gente ficou confusa falando que é apenas uma teoria e que, portanto, não tem evidência, porque você tem os físicos teóricos que trabalham num campo teórico. Como é que você responderia isso assim, para o público? É apenas uma teoria? O que significa isso? Bom, deve ser uma pergunta comum, né? Não, eu queria começar, na verdade, reforçando o que tu estavas falando antes. Pessoal, assistam esses vídeos, porque são incríveis, né? Eu falei, o do professor Alberto, eu fui lá olhar e me levou para assistir o outro e o outro. Legal. E o outro. Eu vou responder a tua pergunta, muito pretensiosa dizer que eu vou responder, mas assim, eu faço um convite sempre para as pessoas mudar a palavra evolução por mudança. Toda vez que você for ler um texto, onde tiver escrito evolução, leia como mudança. Uhum. Porque evolução é só isso. Evolução biológica é mudança. Ponto. A gente depois vai ver se essa mudança é boa, ruim, traz ou não traz consequências. Não, mas a evolução é mudança. Uhum. Só isso. E um dos conceitos que nós temos... Porque, na verdade, nós somos ensinados, nós somos levados a tomar essa conclusão errada de que evoluir é melhorar. Uhum. Né? Então, a mudança tem que valer a pena, tem que ser boa, tem que trazer alguma novidade. Ou, pelo outro lado, a gente aprendeu que mudanças trazem doença. Mas tem um espaço no meio disso que é gigante entre o papel das espécies, o desenvolvimento dos indivíduos, o comportamento, né? Que nós estamos começando a entender como isso influencia. Então, eu vejo que o próprio conceito de evolução, ele vem mudando assim como o conceito de ciência, né? No começo, a gente queria ser totalmente fisiológico, depois a gente queria responder tudo com genética, depois a gente queria responder tudo com epigenética, depois tudo com comportamento, né? E a gente caminhou para se dar conta que o que nós precisamos é um pouco de cada. Uhum. A gente precisaria, na verdade, voltar àquela formação do cientista mais amplificada, né? Então, a gente foi afunilando tanto que hoje talvez a gente tenha muita dificuldade de voltar, e eu insisto isso, aos conceitos básicos, né? Então, é muito fácil, de repente, eu vou lá e faço uma pergunta sobre a pesquisa da viradinha da pata do gene. Tá, mas e evolução no seu dia a dia? Uhum. Não tem nada a ver com isso. Uhum. E tem um monte a ver, né? Porque todos os eventos biológicos são evolutivos. Uhum. Todos. Desde você, por exemplo, criar resistência à ação de um medicamento
contra a bactéria. Isso é evolução no dia a dia. Evolução no dia a dia eu faço uma brincadeira bem mais simples, assim. Na verdade, a gente tem seleção acontecendo o tempo inteiro de eventos que a gente nem se dá conta. Por exemplo, você ter um plano de saúde já dá a você condições biológicas diferentes de quem não tem. Perfeito. A gente pode levar para as vacinas, a gente pode levar para a convivência, violência, eventos que normalmente a gente olha e pensa assim, isso não tem nada a ver comigo, tem. Tem tudo a ver, porque nós estamos falando especificamente a evolução de primatas humanos com comportamento, sociedade, com comparações. Então tem tudo a ver o dia inteiro. Tem pessoas que falam, por exemplo, que a cesariana seria uma forma de burlar a evolução. Tem De certa forma, quem tiver acesso, por exemplo, à cesariana, é um comportamento que pode ser selecionado também. Né? Pode ser, e aí tem uma outra linha de uma outra visão que diz, mas é resultado dos nossos investimentos tecnológicos. Exato. Então, a própria cirurgia é um resultado do aprendizado que a nossa espécie desenvolveu. Uhum. E aí fica muito gigante, né? Porque você vai... Bom, mas então tudo é resultado evolutivo. Uhum. Né? Sim, né? A gente precisa se colocar nesse contexto. Evolução é mudança... Eu acho que faz na cabeça. É difícil, né? É difícil de assimilar. E assim, por exemplo, tem algumas pessoas que, principalmente uns americanos malucos que adoram fazer cálculo, eles projetam, baseado no nosso comportamento atual, como que seria a morfologia do corpo humano daqui a muitos anos, milhares de anos. Porque nós, de certa forma, somos como somos porque o nosso corpo foi selecionado num contexto passado onde ter um corpo dobradiço, ter um polegar, etc. foi útil. Uhum. Por isso que a gente tem. E a galera projeta uns caras com uns bracinhos curtinhos, assim, pra ficar grande, mexendo. Os olhos. Isso. Isso é, tipo, possível de acontecer. Isso é nosso desejo, né? A gente sempre quer ter a resposta. Né? Mas nós não temos, na verdade, a evolução é completamente imprevisível. Se você voltar e pensar em evolução como mudança, são dois conceitos que eu sempre digo assim, se você conseguir entender que evolução é mudança e que tempo biológico não é medido em anos, né? Quando você conseguir entender a profundidade do tempo e a alteração, a verdade é que a gente vai se dar conta é que a pergunta está errada. Não é porque isso aconteceu, não é porque nós temos os braços assim, porque não temos, porque temos. Na verdade a partir do momento que aconteceu, como isso ficou? Por que isso foi retirado? E uma questão bem importante, bem importante, assim, que a gente sabe, eu sempre digo, sabe aquela coisa que você sabia, mas não pensou? É que... Me perdi. Não, você estava falando sobre... Os conceitos que nós estamos explicando e entendendo agora, eles são um recorte do que alguém perguntou. Nós não temos exatamente um modelo que diga assim, olha, primatas humanos, vamos falar de humanos, né? Sempre me ouve falar em primatas humanos. Porque são assim, porque tiveram essa característica, mas a gente nunca soube como seria diferente. Exatamente, não tem como contrastar com outro lado. Não temos como contrastar, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do olho. O olho é um exemplo super utilizado em teorias evolutivas. É porque o olho de mamíferos, porque o olho de polvo, porque é mais desenvolvido, menos desenvolvido. Eu não sei você, mas meu olho não é perfeito. Né? Meu olho é pelo menos 6 graus imperfeito, né? Eu não consigo nadar embaixo d'água, eu não tenho visão além do alcance, né? Todas essas coisas. Então não é perfeito, não existe uma forma, não existe... uma maneira correta. E é esse o grande pegada, porque quando a gente olha para outras espécies, a gente consegue falar disso. Mas quando está falando de humanos, parece que tem que ter uma relação entre melhorou, mudou, adicionou, acrescentou. E as mudanças evolutivas acontecem o tempo inteiro. Né? Ninguém desejava ter uma unha encravada. Mas também isso não selecionou o indivíduo. Ninguém nunca chegou para você e falou assim, poxa, não vai... eu super gostaria de ficar com você, mas você não tem o terceiro molar? Não tem. Exato, sim. Então são características que não são pressionadas. E tipo, cauda, por que a gente perdeu o rabo? Porque tipo assim, tipo, não seria
ia ser legal ter um rabo. Seria super bacana. Eu ia poder pegar aquele xícara ali com o meu rabo. Super aqui, bacana. Tanto que a gente tenta olhando... pegar com... Né? Quem de nós nunca tentou pegar um lápis com os dedos do pé? Né? E com certeza a gente tem a mesma mobilidade dentro da mão. Qual que é do rabo? Quando que ele se perdeu? Assim, a resposta muito simples tem uma mutação. É uma regulação de expressão. É uma mutação muito pequena que regula se vai ter ou não vai ter. Então, de novo, a pergunta não é por que nós não temos rabo. É de que forma isso aconteceu? Aconteceu por uma mutação ao acaso. Uma variabilidade. Esse é o que entender o que é o acaso. E o acaso deu esse resultado. Quando este resultado surgiu, qual foi a pressão seletiva sobre ele? Por que ele se manteve? Porque você pode pensar, imagine num cenário completamente estéreo, assim. Não tinha rabo, e de repente apareceu um indivíduo sem rabo. Uhum. Numa sociedade como são os primatas, né, que tem escolha de parceiro, e a escolha de parceiro geralmente é a fêmea escolhendo o macho, tem dois caminhos. Ela podia olhar e falar assim, nossa, que legal. Pode ter sido uma seleção sexual, então. Pode ser. Ter continuado sem rabo. Pode ser. Ou pode ter sido... não fez diferença, né? Eu uso o exemplo dos sapos. Né? Sapo... detesto sapo. Eu uso esse exemplo. Nós primatas, reconhecemos nossos parceiros olhando. Uhum. Né? A gente vai numa festa, né? A gente se encontra... A gente tem encontros sociais. Sapos, por exemplo, eles não se veem. Eles precisam emitir um som para que o parceiro identifique. Então, a fêmea emite um som, o macho repete aquele som. Eu tô te ouvindo, vamos, e a gente se encontra. Uhum. Imagina se de repente tem uma pequena mutação e aquele sapo agora emite um coachá um pouquinho, só um tom mais agudo. Uhum. A fêmea vai ouvir e vai pensar, que isso? Nossa, jamais quero não quero que o Júnior tenha isso. Ou vai pensar, que diferente. Uhum. Essa é uma seleção sexual. Né? Que não é sobre ser vantajoso, é sobre uma característica a ser escolhida. Uhum. Não é porque é bom ou ruim, ser escolhida. Tipo, essa característica pode ser escolhida, que aí caracterizaria uma seleção sexual, ou ela pode gerar uma vantagem comportamental. Pode gerar uma... Tipo, um olho melhor, uma asa maior, um dente mais fino, mais pontudo. Pode ser, mas a gente tem que pensar maior. Sempre numa combinação entre o tempo, espaço e o indivíduo. Então, no mesmo tempo, uma mesma característica pode ser vantajosa e desvantajosa. Tá. Entendi. Na mesma espécie. Uhum. Eu gosto muito de citar um exemplo, um caso bem conhecido, ficou muito discutido nos anos 60, né? São dois eventos que se juntam. Então, nem vou colocar data nem lugar, mas foi... nos dois casos, estavam sobrevoando a Amazônia, um pequeno avião, tinha umas 8 pessoas dentro. E tem muito na Amazônia, não sei se tu sabe, mas tem muitas missões religiosas de povos anglo-saxônicos, né? Os americanos, ingleses. Então, o que aconteceu? Vamos pensar assim, um cenário. 2 aviões diferentes, né? Isso aconteceu mesmo. 2 aviões diferentes, tinha aquela equipe, nos 2 aviões tinha um ruivo. E esse avião caiu no meio da Amazônia. Numa população, aquilo foi tido como um sinal de azar. Aquela pessoa foi... Aquele fenótipo completamente estranho que nós nunca vimos pegando fogo, isso está trazendo maldições para a nossa população. Na outra população, aquilo foi tido como um sinal dos deuses. Veio aquele indivíduo do fogo. E então agora nós vamos valorizar essa... Veja que uma mesma característica, ela vai ser tomada de formas diferentes. Então depende muito da interpretação. Né? Então não é porque o indivíduo era ruivo, mas a partir do momento que ele tem essa característica, que eventos podem acontecer com ele? Perfeito. Uma vez eu li um artigo, acho que saiu na PNAS, mostrando que o primeiro olho azul data acho que de 16 ou 11 mil anos atrás. E imagino que tenha sido mais ou menos isso, né? Exato. A pessoa, por uma variação genética aleatória nos genes que dão cor aos olhos, surgiu lá um bebê com olho azul. E ele não morreu. E aí reproduziu e isso foi passando. Exato. Não é porque ele era mais bonito. Ele não morreu. Mas tipo assim, a minha pergunta é assim, por exemplo, poderia... A gente nunca talvez vai saber a resposta, mas poderia ter surgido uma pessoa com olho vermelho
e aí a população ter olhado aquilo e ter achado feio e não ter permitido. É mais ou menos a evolução, ela vai acontecendo assim, né? E aí a gente volta para tua primeira puxada, assim, de o que é evolução, o que nós estamos falando, como essas características se repetem, né? Então a gente tem vários eventos, falando de humanos, né? A gente tem distribuições geográficas, tem algumas características que surgem em um lugar que são tidas como interessantes ou outras não. A gente precisa que esse indivíduo que nasceu com a mutação dos olhos azuis se reproduza, passe para as próximas gerações. Aí, quando passa para a próxima geração, e mais uma, a gente está começando a falar de evolução. Mas uma característica que acontece num único indivíduo, vai que esse indivíduo... Eu sempre falo sobre isso, assim, tem a mutação fantástica e morreu atropelado. Então, a gente não consegue prever evolução. Porque nós podemos ter muitos cenários, mas nós não conseguimos prever qual daqueles cenários vai acontecer. A gente trabalha muito com modelos matemáticos, modelos biológicos, mas nós não temos essa previsão. Nós não sabemos. Nós sabemos que nós gostaríamos. Eu gostaria de ter asas, eu gostaria... Quanto você consegue... Não existe nenhum experimento que tenha conseguido mostrar que vontade de ter gere uma característica. Sim, claro. Sim. Então, as características estão sempre... Tem uma frase que eu gosto muito que diz que toda mudança evolutiva está sempre um passo atrás da mudança ambiental. Ela aconteceu. Depois que ela aconteceu, a gente vai pensar nisso. Perfeito. Então, o acaso em evolução não é acontecer qualquer coisa. É das coisas que poderiam acontecer, qual delas aconteceu. Perfeito. E, prof, quando que começou, digamos assim... Eu sei que esse deve ser um debate super... caloroso dentro da comunidade acadêmica nessa área, mas quando que a gente poderia dizer que, digamos assim, nos ramificamos dos outros primatas? Tem umas árvores evolutivas lindíssimas. É uma coisa interessante, o estudo de evolução humana é muito recente. Não na evolução humana, mas nos estudos. Os estudos começam nos anos 70. Isso é muito pouco. Muito né? pouco mesmo. E sempre foi mexendo num vespeiro. Sim, claro. Né? Então, os estudos se formalizam faz muito pouco tempo, com alguns nomes. A gente tem vários problemas envolvidos com o estudo da evolução, como, por exemplo, não é tão fácil, como a gente nunca parou para pensar, não é tão fácil ir lá num país da África, né? Nós sabemos que a humanidade surge no Vale da Fenda, por ali na região da Tanzânia, Etiópia, por ali. Não é tão fácil você chegar lá. Hoje são países que têm guerra civil. São um pouco se lixando pros estudos. São lugares que você não consegue nem acessar. Cara, cheio de problema. Ou que tem uma cultura religiosa que não é a mesma que você preservaria, ou que destrói aquele lugar, ou que preserva. Então, nós não temos retratos fiéis. A gente faz o que dá com o que tem. A gente vai preenchendo lacunas, né? Vai preenchendo lacunas. Que dá uma foto razoavelmente precisa, mas não tão organizadinha quanto... Exato. Se a gente pudesse pegar todas as lacunas da forma como todo mundo expressa, a gente veria que tem das ideias mais incríveis às ideias mais estapafúrdias. Dessas a gente filtra algumas. É isso que a ciência tem que fazer. A gente filtra algumas. E dessas a gente vai então tentar entender os mecanismos, vai tentar corroborar, vai tentar explicar. A pegada da evolução, como eu te disse, é que a gente está sempre trabalhando atrás. A gente precisa que aquilo aconteça. Depois que aquilo acontecer daquela forma, eu vou tentar entender por que aconteceu. Então, o porquê em evolução, ele é como. Né? O porquê, a resposta é sempre a mesma, por mutação. Mas como isso ficou? Por que esta mutação? Por motivo nenhum. A partir do momento que ela gerou uma consequência, vamos medir essas consequências. Vamos ver o que está acontecendo. Então, é isso que nós fazemos. Por isso, a gente tem várias formas de olhar para o ensino de evolução, para o estudo da evolução. Algumas pessoas se apegam um pouco mais às escolas evolutivas, algumas se apegam um pouco mais a nomes, né, figuras, ou tentar entender o mecanismo. Quando a gente tenta entender, e é algo que eu tento fazer, quando a gente tenta entender o mecanismo, depois você dá nome para isso. Mas qual é o mecanismo evolutivo? O que é evolução? E nesse contexto de África que você comentou, quando mais ou menos que a galera começou a sair do continente africano? E como é que a gente sabe isso? Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque, bom, nós estamos cada vez recuperando mais
e mais informações de fósseis. Mas nós somos uma espécie muito nova, com pouca variação. É muito difícil definir exatamente... Bom, isso para qualquer espécie, em que momento a espécie começa e termina e começa a outra. Né? A gente tem nuvens aqui. Até porque os crânios eles são parecidos. Exatamente. Né? E um outro problema que aconteceu na evolução humana é que quando começaram a surgir esses crânios... Veja, eu te falo de um lugar que era difícil fazer coleta. Então, o que acontecia? Pesquisadores, normalmente dos Estados Unidos, Inglaterra, iam para esses lugares, coletavam... Era assim, vou juntar tudo que der. Depois a gente volta no laboratório e tenta entender. Tanto que tem estudos muito recentes, tem uma espécie que é um xodózinho que eu tenho, que é o Ardipithecus. Os Ardipithecus, eles, a melhor descrição, a descrição mais completa, aconteceu em 2018. De uma coleta que foi feita em 1973. Caramba, olha só. Ou seja, isso estava numa gaveta, né, foi ficando até que em algum momento conseguiu ser analisado. Então a gente tem muita dúvida, muita pergunta. E um problema muito sério que é o ego, né? Então é muito difícil quando você vai tratar a evolução humana, porque você pega diretamente em características de fenótipos e aí você contrasta isso com comportamento e aí é muito difícil falar. Então, às vezes, é mais fácil eu tento explicar a evolução com outras espécies. Então você fala assim, você chega para uma pessoa que não é da área da evolução, da biologia, né? Não é da área da... sei lá. Você fala assim, olha só que louco, né? Um gato, um tigre na Ásia, uma onça na América, né? Que engraçado. E aí a pessoa vai dizer, pois é, né? Não, te garanto que ela vai chegar no pensamento, deve ter uma coisa em comum antes dele. Pronto, você fez a pessoa pensar em ancestralidade. Entende? Então, quando você vai falar isso com humanos, choca um pouco mais. Né? Mas quando você começa... Eu digo que é muito mais fácil ensinar a evolução para as crianças do que para os adultos. Porque quando você vai falar para a criança, ela tá com aquela... Tá limpo, né? No adulto, a gente precisa resetar e instalar de novo. Né? A gente precisa tirar toda aquela informação e dizer, olha, tudo que você aprendeu tá errado, tá? Então, a gente vai colocar de outro jeito. E isso significa valores culturais, isso significa você chegar em casa e seu pai e sua mãe estão rezando na mesa e você vai dizer que não é bem assim. Né? Não funciona. Atravessam umas coisas bem delicadas, né? Eu brinco sempre com isso, porque eu sou formada em biologia, fiz mestrado, doutorado, tô nessa área, né? Eu brinco, não sou mais novinha, mas no almoço de domingo, ainda tem aquele olhar da minha mãe que fala, deu. Até hoje. Exato. E aí é o que eu falo, né? Tem brigas que você tem que decidir comprar, tem outras que não dá. Acho que não vale a pena. Não vale a pena. É muito difícil. Exato. Se a pessoa parte de um pressuposto diferente, já não dá nem para começar a conversar. Exatamente. Então eu tenho tentado absorver o fato de que eu não preciso responder todas as vezes para mostrar o meu papel. E como também a ideia, né? Tem alguns lugares que você tem que investir um pouco mais. Em outros, não. Em outros... Porque, de novo, a gente volta... Comportamento, a cultura é uma formação da população, né? Apego à religião ou apego à sociedade. Não dá para simplesmente sair destruindo tudo, chutando tudo na parede. Mas algumas coisas que a gente tem que voltar a falar. E o jeitinho de falar. Né? Esse é talvez o maior desafio do cientista. E, prof, já que tem essa dificuldade de saber quando digamos assim, uma espécie se transformou em outra, ou eu não sei exatamente os termos, mas quando que veio o Homo sapiens, quando que era o Neandertal, etc. O que a gente tem hoje de consenso na comunidade acadêmica sobre o Homo sapiens? A gente conviveu com os Neandertais? Ótimo. Eu comecei a falar e acabei falando da minha mãe. Nós temos muitas evidências que hoje não resta nenhuma dúvida que a espécie surge, a nossa linhagem, os primatas humanos, surgem na África. Então, a gente tem diversos estudos mostrando primatas chamados do Novo Mundo, né? Primatas do Velho Mundo, com cauda, sem cauda, com características. Esses primatas surgem na África, a gente agora está falando de humanidade. E é interessante, porque quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de todas as espécies Homo. Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalensis, todos os Homo estão dentro dessa humanidade. Então, ser humano é um conceito mais antigo do que a gente está acostumado. Essas espécies, hoje nós temos muita informação que nos mostram que tem uma dispersão a partir de uma determinada região da África. E a África é um continente gigante. Então, é uma dispersão explosiva. Ela dispersa
para cá, para baixo. Então, alguns indivíduos, quando eu falo em dispersão, é o movimento da migração. Alguns vão para o lado do sul da África, alguns para o norte, outros atravessam, né, o continente e saem da Ásia. Exatamente, saem da África e entram na Europa. Agora, onde a gente precisa parar e dar uma pausazinha é que a gente fala isso e a sensação que dá é que a gente está falando do mesmo indivíduo. É isso que eu ia perguntar, é uma galera diferente, né? A gente está colocando 3 milhões de anos nessa movimentação. Né? Então não é assim, não houve um congresso e a partir de amanhã vocês caminham para o sul. Sim. Quando você chegar lá na África do Sul, volta, vai para... Não existe, né? Então essas dispersões, elas vão acontecendo ao acaso. Pensa que na África você tem ali no meio um enorme deserto. E aí imagina que brigavam um com os outros e assim ia indo, né? E assim ia indo, exatamente, né? Os primatas não eram os grupos maiores, né? Então, tem disputa, nós temos disputas por alimento, disputas por espaço, né? Nós temos disputas com outras espécies. Imagina, já é difícil entender numa espécie só com outras espécies. Nós temos histórico na formação de grupos dos humanos se deslocando pela África, saindo, voltando, né? Que isso também aconteceu, e associando outras espécies. Quando a gente para pensar animais domesticados, domados, ou seja, é uma movimentação que não é só uma questão de ego, realmente é uma espécie que se movimenta e mexe com muitas espécies. Então, esse deslocamento dos indivíduos ao longo de bastante tempo, com desenvolvimento de características, a gente está falando de mais ou menos o surgimento de Homo sapiens, a gente está falando em 250, 200 mil anos. E quantos anos ficaram só lá pela África, zanzando lá? Desde o início da humanidade, como você falou. A humanidade, o Homo, ele tem a gente pode botar aí, deixa eu lembrar, nessa árvore, você pode colocar os primeiros Homo em 2 ou 3 milhões de anos atrás. Ficaram 2 milhões e meio de anos, mais ou menos, só retido ao continente. Exatamente. E nem sabiam das Américas, nada disso. Nem sabiam, né? Nunca houve uma intenção. Nenhum humano saiu caminhando pensando eu preciso chegar na Terra do Fogo. Essas dispersões elas vão acontecendo por muitos motivos. Às vezes, alguma espécie que empurra... Mudanças climáticas, né? Ou seguir calor. Atrás de um rebanho. Né? Então, por isso são eventos muito curtos. Né? Quando a gente começou falando sobre o surgimento dos olhos azuis, isso acontece numa população, e se aquela população não tem um histórico de se movimentar, aquela característica fica ali. E esse é um bom fenótipo para a gente pensar. Quando você fala em pessoas de olhos claros e cabelos ruivos, provavelmente você vai pensar em uma determinada região do mundo. Não é um padrão comum para todas as populações. Então a gente vê alguns padrões. Quando você fala em olhos amendoados, né, de populações asiáticas, é um padrão que tem ali naquela população e não necessariamente vai acontecer. Esse é o acaso. Não é porque esse padrão existe que de qualquer jeito vai acontecer nas populações. Por acaso, algumas das ideias, algumas das modificações podem surgir. E, de novo, vou voltar. Tem que surgir em um indivíduo que se reproduz e passe para as próximas gerações. Porque não existe evolução do indivíduo. Se ficar retido ele morre com ele. Exatamente. O indivíduo, quando a gente está falando eu, você, aqui a gente já teve nossa oportunidade, né? A gente já foi uma célula germinativa, a gente já é diploide, a gente já está formado. Depende do que tipo de herdeiros nós conseguimos formar. E dos herdeiros que eu formar, geneticamente falando, qual deles vai se reproduzir? Perfeito. É um acaso. Perfeito. E, prof, como é que é daí? A galera saiu da África... tem mais ou menos hoje um consenso de quem chegou nas Américas primeiro, não, nem em quesito de data e tal, mas eu lembro que era uma confusão gigantesca, porque tinha a comunidade Clovis, se eu não me engano, nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo no Chile, parece que surgiu uma galera aleatória mais antiga. Como é que estava primeiro no Chile, depois na comunidade Clovis? Isso foi muito, muito louco, né? Como eu te disse, nossos estudos são muito recentes. Então, o que foi acontecendo? A gente foi fazendo uma colcha de retalhos. Infelizmente, a ciência ela não se faz tentando reproduzir como acontecia. O que aconteceu? Um grupo de pesquisadores conseguiu estudar uma determinada região. O outro grupo de pesquisadores estuda em outra região, a gente tem que conectar isso. E meio que isso aconteceu com os povos Clovis, né? Vou mudar. Vou falar assim, entrada nas Américas.
Né? Quando a gente olha o mapa e vê na entrada das Américas, lá em cima tem na Rússia lá, né? No Estreito de Bering. Do Estreito da Rússia pro lado, né? Aquela região da Sibéria, lá em cima, o Estreito de Bering, que a gente fala. Primeiro, assim, quem estava na África, passou para a Ásia, não é o mesmo indivíduo. Não houve intenção. Não foi um cara caminhando tudo. Exato. Né? Vê como a gente forma essa ideia muito fácil. A gente fala, porque entrou na América. Você imagina, nem hoje você conseguiria sair de lá e chegar na América, nem né? com a tecnologia que a gente tem, se fosse a pé. Exatamente. E aí vem as explicações. Veio de barco, se agarrou numa árvore. Né? Porque, na verdade, a pergunta está errada. Não é como ele chegou. De que maneira isso foi acontecendo. A gente estuda o indivíduo no Chile, a gente estuda o indivíduo lá nos Estados Unidos, vamos colocar lá no Alasca. Mas isso entre eles não necessariamente tem uma conexão. Isso aconteceu bastante nos estudos de evolução humana, de tentar juntar tudo que tinha. Então, quando se começaram a encontrar os fósseis, todos eles tinham que fazer parte daquele grupo. Hoje nós sabemos, olhar a árvore, que alguns desses grupos permaneceram na África. Estou falando de antes de ser Homo sapiens. Alguns hominídeos permaneceram na África. Alguns saíram da África para cá. Alguns saíram e voltaram. E, de novo, a gente está falando de muitas gerações. Né? Desses grupos que se espalharam, ninguém mandou um representante de cada população. Então, nós temos características que se perderam e que poderiam hoje ser extremamente vantajosas. Ou que nós não conseguimos entender por que foram mantidas. A pergunta que a gente sempre faz é: por que, entre aspas, perder os pelos e depois ter que usar roupa? Se a gente está falando de um evento que acontece no meio de uma glaciação, por que os primatas perdem os pelos? Né? E, na verdade, não perde, ele reduz. E depois a gente tem que corrigir isso porque o frio é de lascar. Não era mais fácil ficar com os pelos? Era mais fácil, mas a evolução não tem intenção. Perfeito. Não planeja. Exato. Esse é o tempo evolutivo, nada foi planejado. E essa parada da galera vir de barco, tem algum consenso? Viemos para as Américas de barco, passamos andando? Bom, tem vários estudos, esses são muito recentes. Muito recentes. As perguntas começaram a tomar um corpo maior nos anos 2000, quando se começaram a estudar marcadores genéticos. Né? Então, há estudos só antropológicos, estudos genéticos. Tem de língua, né? Que nós temos o estudo do Campbell, dos troncos linguísticos. Por várias áreas a gente tem que associar. Mas a gente começou a ceder e entender que a gente precisava entender um pouco de todas. Não é uma explicação. Não tem uma explicação para tudo. Então, em alguns grupos, a comunicação, em alguns grupos, o deslocamento. E assim a gente foi desenhando. Esse perfil que nós temos hoje do ameríndio, ele é resultado de diversas entradas, né, de povos que... Eu falo no mapa, né, porque entra nas Américas, alguns ficaram por ali, alguns desceram. De novo, lembrando que a gente está falando aqui de 200 mil anos. Né? A entrada nas Américas está estimada, quando os marcadores genéticos começaram a ser agrupados, a gente falava antes em 60 mil anos, 50, hoje nós temos um consenso entre 20 e 25 mil anos de várias entradas. Não uma única entrada. Chegando na América do Sul chegando também? na América e descendo. E descendo. Eu tô falando só lá em cima. Imagina que a gente tem um outro evento mais recente, que é antes da cordilheira. Descendo as Américas, algumas populações foram pro lado direito, outras pro lado esquerdo. De novo, não é a mesma geração. Então, algumas descem pela costa do Pacífico, outras entram no continente, vão dar origem àquelas populações amazônidas, né, as populações que chegam até o sul do Rio, da América do Sul. Então, se você olhar fisicamente, acontecem 2 movimentos migratórios muito grandes, que começam lá no começo da cordilheira e vão terminar na Terra do Fogo. E esse evento que acontece aqui no meio do caminho, tem uma cordilheira no meio. Exato. Até hoje não é fácil atravessar essa cordilheira. Então, e tem uma Amazônia também, né? Tem uma Amazônia. Que é uma máquina mortífera de destruir evidência. Exatamente. Que fóssil que você vai achar num lugar úmido. Exatamente. E aí você depende do que vai ser conservado, de como vai ser montado, e de novo, de qual vai ser o grupo. O ideal seria que todos os grupos de pesquisa pudessem estudar todas as etapas. Então a gente monta pedaços, a gente
a gente agrupa algumas informações e depois a gente vai conseguir provar isso ou vai ter que voltar atrás, né? Ou vai ter que remodelar ou vai adicionar conhecimento. Um evento que complicou muito, voltando na tua pergunta, é que tinha um grupo de pesquisa que conseguiu estudar saída da Ásia, entrada nas Américas, e um outro grupo de pesquisa que estudava dentro das Américas. Eu estou resumindo muito, não é assim. Por favor, tá ótimo. As conclusões que foram sendo geradas, essa variabilidade é tão grande que não pode ter sido gerada por um único indivíduo. Então tem que ter tido várias entradas. Mas várias entradas não fazem sentido, porque aquela conexão da beríngia, ela tem um tempo ali, é um bloco de gelo. Isso. Eu sempre convido as pessoas a assistir. É uma janela, né? Sempre falo, assista a Era do Gelo. Né? A Era do Gelo é o primeiro, né? Ele tem uma pegada incrível, né? Não sei se você lembra, que eles tentam levar o bebê até uma determinada região. E eles falam muito que vai abrir a passagem. É um cenário muito simplificado da passagem da beríngia. Depois desse sinal de passagem, ele destrói, ele descongela, ele afasta e continua tendo um abastecimento da população. Ou eu chego lá na Terra do Fogo e vejo humanos. O que eu vou pensar? Desceram de barco, cortaram o caminho. Ou vieram do. Né? Ou vieram pelo outro lado. Então, África. Exato. A gente queria ter essas respostas. A verdade de todos tem um pouco de razão, um pouco de errado. Confuso. Então, a gente sabe que houve movimentos migratórios, a gente sabe que o uso das embarcações é muito anterior ao que nós esperávamos. Só que embarcações, a gente precisa lembrar, estou puxando lá na frente, elas normalmente eram feitas de madeira. E madeira é péssimo, né? E tipo assim, pra galera só se entender que dificilmente uma embarcação dessa atravessaria da África, por exemplo, até o Peru, né? E eu sempre falo, por que você faria isso? Exato. Por que você faria isso? O que faria você pegar uma árvore, descascar ela, fazer uma... Entende? Se fosse para resolver o problema de cruzar numa geleira específica, talvez teria um sentido. Exato, mas a gente pensa no mesmo indivíduo saindo da África e chegando na América do Sul. A gente pensa que ele teve intenção de fazer isso. Exato, isso. Perfeito. E aí, de novo, a gente volta, não tem intenção. Não tem a intenção. Eles se deslocaram e podem nunca ter ido para esse lado, ou pode ter todo mundo ido para aquele lado. E, prof, a título assim de curiosidade para... Eu sei mais ou menos, eu li um livro uma vez muito bom chamado 1499, o Brasil antes de Cabral. Fantástico. É um livro do Reinaldo José Lopes, muito sensacional o livro. E aí ele explica no livro, eu lembro vagamente, mas pro público, digamos que você sai agora do podcast aqui e tropeça num fóssil ali fora. Como é que sabe de quando é esse fóssil? Qual que é a técnica que a gente tem hoje para fazer isso? Primeiro que eu gosto muito do Reinaldo. Eu sempre recomendo os livros dele. Não sei se você sabe, mas ele foi um dos tradutores do Hobbit. Então, a gente se junta, né? A gente tem heróis diferentes. Eu convidei ele para vir aí, mas ele tá com a agenda ele é fantástico. complicada. Ele é fantástico. Queria falar justamente sobre do Brasil antes do Cabral. Ele é fantástico. E ele é uma pessoa legal. Ele é uma... Bom, perdido. O fóssil, você perguntou. O fóssil. Como a gente vai saber? Como é que data? A gente tem diversas maneiras de fazer datações. Isso é uma pergunta bem interessante, porque a datação dos fósseis, ela requer muita biofísica, muita geologia, muita daquelas coisas que quando a gente está estudando na universidade, a gente pensa, por que eu estou fazendo isso, né? Porque a datação, ela é feita nos elementos químicos. Então, existem várias maneiras. Uma das maneiras clássicas era do carbono, né? Que a gente fala ainda do carbono 14. Na verdade, cada elemento químico ele tem uma projeção de isótopos, né? E ele é como se fosse o crescimento de uma árvore, né? Que você consegue ver aqueles anéis de crescimento. Então, é isso mais ou menos que acontece. A gente consegue ver e uma das comparações é justamente com plantas. Quando está muito próximo dessa área, que provavelmente tem em torno de 1 milhão de anos, a gente pensa que esta é uma datação adequada. Então, é o que a gente chama de datações relativas, não são absolutas. Eu digo assim, mais ou menos, quando surgiu... A gente fala bastante, quando as aves surgiram, quando os dinossauros surgiram, tinha essa ou essa vegetação, ou essas coisas. Então, ela é comparativa. Nós não conseguimos pegar uma amostra... extrair DNA. DNA não tem data. DNA não tem idade. Né? Você só sabe qual mas não sabe a idade. Exatamente. Então,
você pode, por exemplo, vou dar falar um exemplo prático e depois voltar. Se você está numa cena de crime e você faz a extração de DNA, você não pode dizer que aquela pessoa cometeu o crime. Você só pode dizer que aquele DNA é daquela pessoa e estava naquele lugar. Ali. Uhum. A mesma coisa para datação. A gente não espera que tenha plantas na época que ainda não surgiram as plantas. Né? A gente não espera. Tem uma frase que eu acho engraçada, que é: dinossauros nunca comeram frutas. Né? Tem muita coisa envolvida ali. Então, alguns conhecimentos que a gente é extremamente dependente de todas as áreas, por mais que não seja a sua área. Né? Então, nós temos microdatações, nós temos datações físicas, datações por comparação, por surgimento de características. Isso foi uma coisa, né, que o Beto falou bastante. Né? A gente tem uma característica e você percebe que ela acontece em 2 grupos. Não é mais provável pensar que ela aconteceu antes do surgimento dos grupos. A gente vai fazendo inferências. Isso é uma coisa interessante, porque toda árvore evolutiva, na verdade, toda árvore evolutiva é uma hipótese. Toda atribuição evolutiva é uma hipótese. Agora, quanto você consegue formular estratégias para comprovar essa hipótese é o que vai deixá-la mais consistente ou não. Perfeito. E isso é muito interessante porque a gente vai entender que quanto mais ferramentas me derem um mesmo resultado, mais certeza eu tenho daquele resultado. E isso que acontece nos estudos de evolução humana. Diversas datações, diversos sítios, em diversos locais me deram esta determinada informação. Eu não espero, por exemplo, encontrar neandertais na América do Sul. Perfeito. O surgimento e a dispersão dos neandertais acontece naquela região da Alemanha primeiro, né? Surge no Vale de Neander ali, e eles têm uma enorme distribuição, vão se deslocar da Alemanha, vão chegar ao norte de Israel e vão chegar na sua última distribuição até os países Espanha, Portugal. Esses indivíduos que saem da Alemanha não são os que chegam na Espanha, né? E nós temos aqui uns 250, 300 mil anos. Então você acha, tipo, não tem sentido nenhum de que um fóssil apareça aqui. Exatamente. Eu não espero que esse fóssil apareça aqui. Se aparecer, ferrou. Se aparecer, ferrou, né? Fora todo quebra-cabeça. Tem que rever tudo. Tem uma citação muito interessante de um biólogo, Haldane, que pergunta para ele: o que surpreenderia você em evolução? E ele fala: encontrar um coelho nas Américas. Né? Encontrar um coelho no meio... Não faz o menor sentido, ainda não tinha nem... É um exemplo. Então, a gente vai estudando esses eventos isolados e tentando conectar eles de alguma forma. E percebe que uma determinada característica, um determinado grupo, um determinado comportamento, ele vai sendo desta ou daquela região, ou agrupado, ou geral. Então, nós temos comportamentos alimentares, comportamentos de diversos tipos, que foram muito pressionados, e aqui eu não estou falando de seleção, mas que são pressionados pelo ambiente. Se você, por acaso, nasce em uma população no meio da Rússia, vamos pensar lá, mas você tem uma variante genética que facilita muito a absorção de calor, a evolução nunca vai chegar a saber disso, porque naquele lugar isso nunca foi exigido. E esse é um conceito bem importante, porque a evolução, a seleção, ela atua no fenótipo. Ele tem que acontecer. Por isso, a gente volta na ideia da previsão. Prever, a gente pode prever muita coisa, mas a gente só vai saber o que vai acontecer se ele realmente acontecer. Hipóteses eu tenho muitas, né? Teorias eu tenho muitas, informações eu tenho muitas, mas o que vai acontecer... Então, eu não posso predizer como vai ser a espécie na próxima geração, eu não posso fazer essa... Porque a evolução não é intencional. Do nada, o parâmetro muda. É a ideia do GPS, sabe? O tempo inteiro recalculando. A cada característica que surge, vai ter que recalcular. Tem um acidente, muda. Tem um acidente. Exatamente. E aí a questão você falou assim do sujeito nascer no meio da Rússia com uma mutação que permite absorver mais calor. Lá não tem essa demanda, né? Por que tipo, começou a surgir pele branca? Por exemplo, em locais extremamente quentes... Volta na história, né? Exatamente. Isso não é vantagem, né? Exato. Pra que a gente tem isso? Não é vantagem nenhuma ter pele branca, né? Aí é mais um motivo pra gente pensar. Em termos evolutivos, tá, pessoal? Então a gente não tem uma resposta pro porquê. Não tem porquê. Por quê? Porque sim, por que não? Porque não atrapalhou.
Porque aconteceu, porque esse indivíduo se reproduziu, porque a maior chance de gerações. Câncer é mais... Saca? E aí mostra que não tem intenção, né? Não existe um planejamento. Se eu pudesse planejar, nossa, um exercício que eu acho legal falar para os alunos, assim, planeja como seria um humano perfeito. O que você acha que ele deveria ter? Eu vou lembrar de botar os 6 graus de miopia. Você vai pensar naquele. E igual a gente não vai conseguir chegar num consenso, porque não existe perfeito. E se muda o ambiente, já não é mais perfeito. Exato. Tá. Quem define a necessidade é o ambiente. Perfeito. Então a gente está sempre atrás das mudanças ambientais. Né? E, de novo, essa característica ela não surge para responder aquela alteração ambiental. Aqui é a pegada fantástica da evolução é o seguinte: características surgem ao acaso, das mais diversas. Algumas delas podem ser uma boa resposta para uma mudança ambiental. Ponto. Vai que essa mudança acontece. Vai que naquela população tem um indivíduo que sobrevive mais. Vai que esse indivíduo se reproduz. Até aqui a gente está só no vai que. Se. Então, essa característica é passada para mais indivíduos nas próximas gerações. Não foi porque eu estou planejando que lá na frente você vai precisar uma proteção da pele. Sim. Não entendi. E nisso a gente... Imagina quantas coisas que a gente pode ter perdido. Exato. Quanta coisa apareceu e talvez hoje fosse útil, mas na época não era e por isso se perdeu. E cor de pele, por exemplo, é um fenótipo que ele é influenciado por várias questões. Se você pega sol, muda a tua cor de pele. Né? Dependendo do local que você faz coleta, quando a gente faz coletas para marcadores de ancestralidade, sempre vem uma piadinha, porque a gente tem que pegar lugares que pega muito sol, como a região da nuca, né? Você pega amostras, ou lugares onde o sol não bate. As pessoas pensam sempre nas partes íntimas, mas, por exemplo, embaixo do braço. A gente não pega sol do mesmo jeito. E todo mundo que já levou uma escaldada de praia sabe o quanto dói. Né? Ficar queimado, não aguentar nem a pele. Como, então, a gente vai pensar que a modificação da cor de pele foi uma vantagem? Para o indivíduo não é vantajoso. Mas aí aconteceu que por acaso, algumas características, uma mutação aconteceu, esse indivíduo começou a sofrer menos. Deve ter sido a mesma coisa com os pelos que você comentou, né? Inicialmente não parece vantajoso, mas por alguma razão começou a ser. Exatamente. E às vezes tem uma correlação com, sei lá, um cérebro mais, não sei, alguma coisa assim. E às vezes tem uma correlação que não é verdadeira. Né? Sabe, tem eu uso esse exemplo porque ele é completamente fictício. Tá? Então, pessoal, mentira, tá? Mas você imagina, por exemplo, o pavão, né? Eu sempre falo sobre isso. O pavão é uma ave que a fêmea é uma coisa muito triste, né? A fêmea do pavão é uma codorna, assim, um negócio que tem um processo de proteção na fêmea. E o macho, ele depende que a fêmea escolha ele. Seleção sexual ferrada. Hoje eu tô meio selecionista. Quanto mais bonita for a cauda, maior a chance dele ser escolhido. Concordamos com isso. Tirando esse momento, nunca mais ele vai precisar daquela cauda. Exatamente. Mas aí ele vai ter que ter uma cauda grande para se exibir, para fazer o display, para a fêmea escolher ele. Ele vai passar a genética da cauda para frente. Exatamente. Agora pensa essa super cauda bonita. Do nada, esse macho tem unha encravada. Do nada. Faz diferença nenhuma. Bom, esse indivíduo está sendo selecionado, né, pelas fêmeas, porque ele tem um display para a exposição do rabo, e tá vindo um monte de coisa de carona. A carona genética é fantástica, coisas que passam de carona. Com o passar do tempo, vamos pensar assim, o indivíduo que tinha uma cauda lindíssima, por acaso tinha unha encravada. Essa cauda foi ajudando a que esse fenótipo fosse escolhido, a informação genética fosse passando. A gente não passa um gene, a gente passa o pacote inteiro. Com o passar do tempo, a gente vai ter uma situação, aí eu vou lá, e o pesquisador e falo assim, nossa, que incrível, todo pavão de cauda comprida tem unha encravada. Aí você conclui que a unha encravada foi selecionada. A unha encravada foi selecionada. Sim. E não foi. Então, nós temos muitas características que são espúrias, elas não foram selecionadas. E, de novo, eu convido a pensar no tempo, no indivíduo e no espaço. Por que eu selecionaria essa característica? Não tenho porquê, eu não sei como vai ser amanhã. Então, não existe reserva genética, não existe o guardar para ver o que vai dar. E a galera fala muito no senso comum, tipo siso, apêndice. São coisas que são resquícios da evolução que a gente não usa mais e por isso que tira. Eu gosto muito disso. Se você pensar em evolução como mudança, você não vai tirar nada, né? Existem algumas características
que nós vemos muitas modificações. E existem outras características que parecem ser um pouco mais conservadas. Quando essas características atingem os indivíduos, os humanos, né? Vamos pensar. E aquilo de alguma forma é diferente. Vou pegar o siso. Não sei, siso que a gente chama é o terceiro molar. É uma característica de primatas, é uma fórmula dentária. A gente tem um incisivo, 2 caninos, os premolares e os molares. E dos molares nós temos 2 ou 3. O terceiro molar, que é esse que a gente está falando, que é o siso, ele não é diferente dos outros dentes. Você tem terceiro molar? Eu acho que eu tirei. Você lembra dele? Sim. Essa é a questão, né? O terceiro molar é um dente que ele só se manifesta depois de um chute de hormônios da adolescência. Então ele não doeu mais, só porque dele você lembra. Né? Bom, então qual é a importância? Por que isso é pressionado? De novo, não existe nenhuma pressão seletiva sobre isso. Ninguém que eu saiba, até hoje, ninguém foi escolhido como parceiro por ter ou não ter o terceiro molar. Mas essa característica vai passando para as próximas gerações porque aquele gene que tem variantes alélicas está envolvido não na característica do terceiro molar, em rotas metabólicas. Então ele pode ter sido mantido, e esse especificamente eu sei porque tem um estudo sobre ele pode ter sido mantido porque ele foi importante, a expressão daquela região foi importante no período embrionário. Entendi. E depois não mais. Ele é como se fosse uma consequência de uma coisa que foi importante. Exatamente. E não é mais. Ele liga, desliga, ele não está mais... Ele é necessário naquele momento. Entendi. Né? Então, nós temos muitos genes com as variantes alélicas de muitos genes que eles são necessários em um momento, depois não. O Jason até comentou que um gene não faz uma coisa só, né? Exatamente. Então, o gene, digamos, do que você está falando do siso, fez uma coisa importante. Exatamente. E depois não... E aí, quando a gente para pensar, bom, a gente pensa no siso, mas você tem que pensar que tem genes envolvidos no tamanho da gengiva, tem genes envolvidos na formação de esmalte, tem é isso, não tem um gene só para uma característica. Agora, essas rotas metabólicas podem ser alteradas de diversas formas. O do siso, especialmente, eu gosto de chamar a atenção para ele, porque nós precisamos lembrar de uma questão social. Menos de 10% da população do mundo tem atendimento odontológico. Então, essas nossas estatísticas sobre o siso são falsas, não são verdadeiras. A gente não sabe realmente onde está tendo, onde não está tendo. Menos que seja um caso raro de um abscesso, ele não causa perda dos indivíduos. E uma outra característica bem importante relacionada a isso é que ele tem variantes. Ou seja, você tem uma determinada região do DNA que informa uma característica. Vamos assim fechar que isso é um gene. E essa sua característica é ter ou não ter o siso. Vamos fingir que é um gene só, de novo. Né? Mas você pode ter uma variante alélica que define que você vai ter 1, 2, 3, 4, mais. Eu conheço pessoas que tiveram 8 sisos. Imagina. Eu conheço pessoas que não tiveram manifestação de nenhum. E aí eu tô falando mesmo no raio-x, assim, né? Existem pessoas que não têm nenhum. Existem pessoas que mostram no raio-x. Isso são variantes alélicas dessa informação. Agora, se tu me perguntar por quê? Porque sim, por que não? Porque vantagem ele não traz, né? A gente não se alimenta melhor ou pior por ter o siso. Né? Nós não dependemos deste dente. Mas ele aconteceu em outros eventos evolutivos. E esse que eu te falo, esse especificamente eu gosto de chamar a atenção, porque ele está relacionado a uma família de genes que é o PAX. E o PAX, a família de genes PAX, é uma família que tem uma pegada muito importante no desenvolvimento embrionário. Então, o desafio aqui, biológico, é pensar que uma célula do teu cérebro produz neurônios. E uma célula do teu fígado produz células hepáticas. Mas elas têm a mesma informação. Como isso acontece? Por que não nasce um neurônio no meu fígado? E para mim a coisa mais legal da evolução é a regulação. É algo que diz, aqui sim, aqui não. Né? E a gente vai ter problemas com genes que expressam suas variantes num lugar que não devia e aqueles que não expressam no lugar que devia. Basicamente isso que a gente vive, né? Até porque no passado pode ter tido um indivíduo que teve um gene do fígado que expressou neurônio e ele morreu. Exatamente. E a gente nunca chegou a saber. Ele não conseguia desintoxicar o corpo e morreu. Ou aquela célula teve uma variação, a primeira divisão dela ia dar um neurônio e ela foi eliminada. Isso, exato. A gente sabe que as células se renovam constantemente. Então é isso que eu digo, a gente tem um cenário muito fraco, muito frágil. Nós não conseguimos realmente pensar em todas as combinações.
Aí você pensa nisso, para cada sei lá quantos milhões de células que tem o corpo, né? Como isso vai acontecer, como vai se renovar. Então, a regulação é um evento incrível que vai fazer com que... Estou tentando tirar a intenção, né? Mas além de não expressar essa informação no lugar errado, não vou ficar gastando. Energia é a chave. Para que eu vou gastar de copiar todo o DNA se eu só preciso desse pedaço? Esse é um passo evolutivo incrível que nós temos na questão da regulação. E aí a informação vai ser regulada, algumas características vão ser reguladas também de maneira diferente nos indivíduos. Vão voltar para o ambiente. Existem características que no alinhamento dos planetas, do Sol, não vai mudar. O teu tipo sanguíneo, você pode se expor ao Sol como quiser, mas o teu tipo ABO, tem vários, né? Mas o ABO não vai mudar. Você nasceu com aquele tipo, pode ser A, B, O, ou pode ser um falso A, pode ser bombinho, pode ser o que for. Mas você tem esse fenótipo. Você pode ficar no sol, pode virar vegetariano, o que você quiser. Não vai alterar esse fenótipo, essa informação. E existem outras que são reguladas, né? Que vai depender da tua alimentação, que vai depender da disposição de RNA. Então, nós temos quando a gente achou que estava começando a entender... a gente viu que era muito pior, né? Digo assim, no caminhar da ciência. Eu vou trazer tudo isso para te dizer o quanto é difícil, então, a gente pensar que existe uma teoria que resolva todas essas informações. A teoria evolutiva, biológica, genética, que responde neurônio fígado, não é a mesma que responde hábitos sociais, não é a mesma. Então, nós temos um conjunto e vai depender muito do recorte que você der. A proposta da evolução biológica é não estudar isso, mas estudar tudo. De que maneira esses indivíduos naquela espécie vão passar a informação para a próxima geração. E por isso que eu digo, é muito fácil. Parece fácil, mas é difícil. Entender evolução é difícil. É complexo, né? Porque é muita gente de várias áreas estudando mesmo a quebra-cabeça e montando aquilo. E se você não tiver essa noção da big picture, fica difícil conceber. E aí vem uma coisa importante. O fato de ser complexa não significa que ela não pode ser entendida. Né? Tem uma diferença entre complexo e complicado. Complexo significa que envolve várias interações. Então, esse é um ponto que é importante voltar. Você não precisa ser cientista para entender isso. Pelo contrário, você tem que conseguir explicar isso para as pessoas de uma maneira que cada um consiga fazer. Eu não entendo de refração da luz da mesma forma que eu entendo de genética, sei lá. Mas aí você consegue passar uma informação. Ela é complexa, mas ela não pode ser complicada do tipo... eu sempre falo, não vou nem discutir isso com você. Porque aí vem a história da formação da ciência. Quando você se bota no papel confortável de não explicar alguma coisa, você está deixando que outras áreas cresçam. Né? Você está deixando que outros... a gente pode falar sobre isso quanto quiser, mas todos nós vimos o quanto a ciência fez falta nos últimos anos. Não foi porque faltou ciência, mas porque um tempo atrás a gente deixou de dar atenção assim, deixa, sabe? Não vou nem explicar isso. Perfeito. Perfeito. E esse podcast tem o intuito, inclusive, de ajudar nesse problema. Exato. Prof, para quem tá em casa, assim, fica pensando às vezes, beleza, a gente tem todo esse corpo de conhecimento, mas eu tô aqui com os problemas, o que eu vou querer saber, onde que veio o primeiro povo para as Américas e tal. Aí vem a pergunta, como que a gente consegue utilizar esse conhecimento de genética e ancestralidade para resolver problemas... Fantástico. Hoje em dia. É aí que entra a genética forense, Exato. Por exemplo? É aqui que a gente vai falar em genética metabólica e entender de que maneira... vamos pegar um exemplo bem prático, né? Todo mundo gosta muito de falar desse porque ele é muito perto. Lactose. O que nós esperamos evolutivamente? Nós esperamos que os mamíferos desmanem. Então, nós esperamos que essa absorção de leite ela tenha um tempo. Isso significa que meu organismo vai produzir... uma determinada proteína, uma determinada substância que vai cortar aquela lactose, que vai ser digerida ou não. Em algumas situações... Então, veja, isso é importante, porque aqui a gente está falando da ausência. O que nós esperamos é que você deixe de ser lactante. Nós temos uma mutação, na verdade são 3 mutações diferentes na espécie humana, em que esse ponto de corte ele deixa de ser percebido. E alguns indivíduos conseguem continuar consumindo laticínios.
E o seu sistema digestório consegue diluir. Mas nós não esperávamos que isso acontecesse. Nós esperávamos que tivesse uma quebra, né, dessa rota metabólica. Tá, perfeito, beleza. Tu fez só numa volta enorme. Nós sabemos que essa mutação, né, algumas dessas mutações, elas aconteceram especificamente numa determinada região. Como é que eu sei disso? Bom, porque se eu pudesse pintar um mapa, eu veria que ali é muito mais forte do que nos outros lugares. Então, nós conseguimos rastrear algumas determinadas informações. É muito mais provável pensar que um indivíduo na América não consegue consumir lactose porque seus ancestrais imediatos não consomem, do que pensar tudo isso aconteceu de novo como mutações novas. Né? A ideia da parcimônia. É mais provável, é mais palatável pensar que aquela informação se deslocou do que pensar que em tão pouco tempo aconteceu tudo de novo do mesmo jeito. Então, existem algumas variações que elas puderam ser acompanhadas, que a gente vai fazendo, elas podem ser acompanhadas. Algumas variações que por aí não são tão importantes na formação do grupo, mas que vêm de carona. Então, a gente consegue associar alguns fenótipos com algumas informações. Tudo isso ficou assim, bagunçado pro bom, quando a gente conseguiu começar a fazer genoma completo. Então, a gente não tinha mais assim, a ideia do que é esse pedacinho. A gente agora tem informação de tudo. O problema é que agora a gente tem informação de tudo. E assim, se, digamos, você com esse genoma completo ou coisas assim, se você, sei lá, achar um pedaço de pele humana no chão da rua ali, você consegue dizer quem é? Isso é uma coisa bem importante. Genoma, isso é um conceito que eu insisto muito. Genoma é uma informação da espécie. Ou seja, eu, você, ele, nós, vós, eles, juntamos nossa informação genética e isso chama genoma. Né? Por problemas de tradução, a gente não tem uma palavra específica assim, o teu, o meu, a gente acaba falando em genoma nessa ideia. Então, veja, a informação da espécie é ter ou não ter pelos, é ter ou não ter, claro, não tão direcionado. Entendi. Alguns grupos vão desenvolver uma determinada característica, outros vão desenvolver outra, mas a informação continua sendo a mesma. Né? Tipo de cabelo. Algum vai ser crespo, outro vai ser liso, outro vai... A informação é uma só. As respostas dessa informação são várias. Quando eu pego uma determinada característica, que tem várias respostas, e aí de novo vou voltar. Quanto mais respostas você tem, você não é você. Você é a sua espécie. Maiores são as chances que num enfrentamento ambiental você tenha uma resposta. Então, se você tem todo mundo igual, todo mundo com a mesma informação, e por isso que a ideia de genoma é tão importante, e a gente vai chegar no forense. Quando você quer estudar um grupo, você espera que você consiga encontrar alguma informação que conecte todo mundo naquele grupo. Então, falando em questões genéticas, eu tenho marcadores populacionais que vão lá e me dizem assim, isso aqui é característico de ameríndio, isso aqui é característico de asiático, isso aqui... Entendi. Eu quero essa informação. Mas eu também tenho que, né, eu quero essa diferença que me mostra assim, esse ameríndio. Eu quero diferença, mas eu quero que tenha alguma coisa que me diga, olha só, todo mundo é da mesma espécie, todo mundo tem um genoma. A partir daí eu tenho informações. Então, quando a gente pensa em evolução, nessas áreas, na clínica ou na forense, a gente precisa pensar que resposta a gente quer responder. Mas tipo, pra mim adiantaria pouco saber que aquela pele é de um asiático. Precisa saber mais específico. Né? Então, se eu tô investigando uma cena de crime, não adianta nada eu dizer, isso aqui é um humano. Exatamente. Né? Aquela, né? Tem algumas discussões, como por exemplo, eu não vou desenvolver um teste genético para identificar... eu vou falar isso com muita ressalva, né? Mas olha só, eu não vou desenvolver um teste genético para identificar que tem ou não tem síndrome de Down. Existem diversas características fenotípicas ambientais. Mas eu preciso um teste genético para dizer se esses indivíduos são aparentados por parte de pai, por parte de mãe, se pertencem ou não pertencem a esse grupo. Então, isso é bem importante, porque a gente tem algumas regiões do nosso DNA que elas têm que ser iguais. Né? Que me identifique como eu sendo dessa espécie, você, né? Como sendo mamífero, como sendo... Então, a gente tem várias regiões conservadas. E isso é extremamente importante porque eu quero saber que resposta eu vou responder. Eu estou pesquisando qual é a espécie. Então, se eu vou numa cena de crime, né? Vamos pensar diferente. Vamos pensar que o crime é contra aves.
Não com humanos. Porque humano a gente não tem outra espécie, né? Você chega lá numa cena de crime e você chega e encontra um monte de ovos quebrados. Você não sabe de quem é aquele ovo, de que espécie é. Então você vai lá e diz assim, isso aqui é uma ararinha, isso aqui é galinha, isso é codorna. Você fala isso. Agora, eu tenho um tráfico de animais silvestres que eu quero saber, este animal, ele se parece muito com o grupo de animais que deu origem a ele na África. Ele se parece muito com o grupo que está sendo, vamos pensar em araras, parece muito com as araras que são agrupadas nos parques ecológicos no Brasil, ou não, com as da Argentina ou do Peru, sei lá. Então eu preciso saber que resposta eu quero dar. Se eu quero identificar um grupo, eu tenho que usar um determinado conjunto que diga assim, são diferentes, mas são do mesmo grupo. Se eu quero fazer, e na forense a gente quer saber o que é diferente, eu vou usar um conjunto de informações que me garanta que só você e mais ninguém tem aquele conjunto de informações daquele jeito. E o que a forense faz é engraçado, porque é muito simples. Na verdade, o que a forense faz é dizer que é ou não é. Só isso. Olha, é parecido com essa amostra ou não é? E, de novo, eu não posso dizer que parecido estava na cena de crime. Então tem que sempre ter um negócio para comparar. Sempre tem que ter uma coisa para comparar. Tem que ter contexto. Que é tipo um banco de dados que os americanos têm lá e tal. Temos vários bancos de dados e isso é bem interessante que nós usamos... Quando a gente pensa em banco de dados, vou dar uma fugidinha, a gente pensa naqueles episódios de CSI que eles comparavam. E isso é legal de pensar porque é exatamente assim. Nós temos exatamente esse banco de dados. O Brasil utiliza o CODES, né, que é o banco de dados mundial. Então, o que acontece no CSI é exatamente daquele jeito. Só que não acontece com aquela assim, justamente onde o bandido colocou o pé, né? Mas as ferramentas que são mostradas lá são todas reais. Nós utilizamos regiões. Olha só, vou voltar numa coisa que eu falei agora há pouco. O DNA não tem idade. Então, se eu chego numa cena de crime e encontro um determinado perfil biológico e associo ele a uma pessoa, eu não sei se essa pessoa esteve lá como criança ou como adulto. Entendi. Né? A gente pensa na gente, na nossa idade, mas se você pensa em outros animais, eu não sei se ele estava ali quando ele foi chocado, se ele passou ali numa migração, eu não sei. Eu preciso de outras informações, eu preciso contexto. Eu preciso contexto para encontrar por que este grupo está neste local desta maneira. E a forense faz isso. Ela responde se este indivíduo é ou não é aquele grupo daquele indivíduo daquele local. Para daí eu colocar num contexto. Não é todo mundo que tem um irmão gêmeo malvado. E tipo assim, prof, se chegar um corpo lá no seu laboratório e os caras perguntar, não sei quem é, ninguém sabe... Como é que faz daí? Bom, essa atribuição hoje é do Estado. Tá? Ela não vai chegar no meu laboratório porque essa atribuição é do Estado. Isso é bem importante porque eu gosto de falar sobre isso. A galera assiste o episódio e leva uns corpos lá depois. Exatamente, né? A gente tem que ter cuidado porque senão a pessoa aparece lá e fala assim, eu encontrei um dedo. E aí você fica com aquela coisa assim, né? Nossa, tem um caso forense no Brasil que é bem engraçado porque tem um pé. Né? Tem a história de um pé que está perdido há bastante no Rio Grande do Sul. E ninguém nunca encontrou uma pessoa assim, o pé, e esse pé nunca... Sabe, ninguém sabe, só tem o pé. E o banco de genético, a informação genética mostra uma informação que não dá match com ninguém ainda, sabe? Entendi, então, pode não dar match, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o match, a comparação, ela depende de quanto mais você alimenta o banco. E isso é extremamente importante, é o que conecta a pesquisa, por exemplo, numa universidade, com a rotina de laudo de um instituto de perícia. Este instituto de perícia, ele precisa pegar o material da amostra de um corpo que ele encontrou num lugar e procurar usar os mesmos marcadores genéticos que tem no banco e dizer assim, este conjunto de marcadores genéticos é mais provável de ter acontecido na América do que na Rússia. É mais provável de ser deste grupo do que daquele. Em algumas situações, quanto mais esse banco for alimentado, mais próximo a gente vai chegar. Essa foi a grande sacada dos testes de ancestralidade, né, que ficaram tão famosos. O que é encontrar regiões, as que são iguais, esquece, não gasta material com elas. Vamos procurar as que são diferentes. E nas que são diferentes, qual é o nosso sonho? É encontrar um conjunto de marcadores genéticos que seja típico de Guarani, típico de Caigangue, típico de Charruas, né? E quando eu pegar uma população, um indivíduo,
que não tenho nenhum parâmetro, eu vou rodar essa informação, eu vou comparar um com um mesmo, um com o outro, e dizer assim, ó, essa informação genética me leva a pensar que é mais provável que ele seja daqui do que de lá. Eu não posso te dizer se ele estava aqui com 10 anos ou com 20. Não com esses testes, né? Eu posso com outros. Mas isso gera, é o que eu digo, traz o contexto. Quando a gente pensa... É mais fácil quando a gente pensa em cena de crime, mas eu queria só lembrar para as pessoas que crime não é só aquele teto ensanguentado, né? A gente tem cena de crime numa rinha de animais, a gente tem cena de crime no tráfico nos aeroportos, a gente tem cena de crime na farra do boi, a gente tem cena de crimes em vários eventos. Então, você precisa primeiro determinar isso. E aí eu reforço, a atribuição de identificar humanos é do Instituto de Perícia. Não tem porquê, nem como, nem conselho de ética que aprove você fazer uma pesquisa sobre essa num grupo de humanos. Mas o que a gente faz em pesquisa é criar parâmetros. É dizer, olha, este conjunto é ameríndio, esse conjunto é europeu. A gente cria esses parâmetros. E quanto mais perto a gente conseguir chegar, maior a probabilidade da forense, né, comparar e dizer, este indivíduo, ele tem um irmão, ele tem um tio. Perfeito. Como tem acontecido bastante. Olha, o tio dele está cadastrado num banco de tal lugar. E aí você faz... Nossa, é super bacana. A gente até depois pode passar mais sobre genealogia forense, né? Que é essa reconstrução de atribuição de crime para o indivíduo pelo seu parentesco. Eu tenho certeza que você é sobrinho, primo daquele indivíduo. Pô, e aí se você achar um tio, já é, meu Deus, né? Já abriu um leque gigantesco de nova investigação. Exatamente. E assim, a gente até estava comentando antes de começar o podcast, uma pessoa do Rio Grande do Sul, lá da próxima fronteira da Argentina, ela pode ser mais parecida com um argentino do que com um nordestino. Exatamente. Por conta do tamanho do Brasil. Embora culturalmente a gente separe que o... brasileiro... A galera acha que o cara do Rio Grande do Sul é mais próximo do cara que mora no Nordeste, por conta que eles estão no mesmo país. Por registro civil, né, você vai dizer que são todos brasileiros. Fala a mesma língua. Exato. Todo mundo está registrado politicamente dentro daquela Mas em termos região. Em termos de genética, não. Mas em termos de genética, não, né? exato. DNA não conhece, não tem passaporte. Né? Então, ele vai atravessar a fronteira porque nós estamos falando, na verdade, de indivíduos. Indivíduos se deslocam, saem da América, entram na África, vão para outros países. Eu não sou daqui, né? Eu vim para cá. Se eu tiver herdeiros agora, a minha informação vai ser deste lugar. Uhum. Olha só que louco isso, né? Porque você pega um indivíduo, vamos pegar um fenótipo assim bem diferente, um indivíduo japonês, uma onda bem migratória bem marcada no Brasil, né? Que vem para o Brasil nos anos determinados e tudo mais. A partir do momento que esse indivíduo tem um filho no Brasil, ele é brasileiro, o filho dele é brasileiro. Né? Ele pode ter todas as características, ele é um genoma transplantado. Em termos políticos, né? Exato. Institucionais, assim. Geneticamente, ele é um indivíduo geneticamente transplantado de um lugar para o outro. Isso aconteceu bastante, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando a gente vai estudar os indivíduos da região da Serra, isso se reflete culturalmente. São indivíduos italianos transplantados, eu não consigo quase ver diferença entre eles e outros italianos. Exatamente isso. Eu dependo de saber onde ele foi coletada a amostra e tudo mais. Então, o que a gente pesca mesmo são os movimentos migratórios. Exato. Eu li um livro da Lilia Schwartz, que chama Brasil, uma biografia, que ela explica no livro que quando começou a pegar mal, porque o Brasil foi um dos últimos países a reduzir as pessoas escravizadas, né? A proibir. Né? E inclusive pegou mal até pro Darwin, né? Ele veio pra cá e falou, puta, velho, que país atrasado, ainda tem escravos aqui. E como começou a pegar mal pro mundo, assim, começou a ficar caro ter escravo, né? E comprar escravos. E, consequentemente, os senhores de engenho da época precisavam de mão de obra e eles começaram a trazer muita gente da Europa. Exatamente. É por isso que tem... Foi só mudar o nome, né? Exatamente. Essa daí é mais barato, mas vivia em condições parecidas. E por isso que veio uma onda migratória gigantesca naquela época, né? Eu, por exemplo, sou descendente de italiano e de alemão. Então veio uma galera da Europa para cá para trabalhar nas lavouras e, consequentemente, trouxe toda essa genética aqui para o Brasil. Exatamente. E hoje tem descendentes desse E o bacana povo, é que a gente começou estudando genética assim, olha, você tem um componente europeu. A gente foi avançando e eu posso dizer, você tem um componente alemão.
Aí eu vou avançando e digo assim, você tem um componente do norte da Alemanha. Ou seja, não é qualquer espanhol que veio para cá, né? Não é qualquer... Aí a gente vai avançando, você conseguir chegar em linhagens tão específicas que a gente consegue associar os movimentos migratórios. E para mim, o que é mais bonito da genética histórica, né? É essa genética antropológica, que você pega um livro de história e pega os seus resultados de genética e faz sentido. Eles dão match, né? Sobrepõe. Exato, porque antes não existiam alemães nessa região e italianos, e agora existe. É mais provável pensar que eles vieram para cá do que pensar que tudo isso aconteceu, todas as mutações aconteceram para a próxima geração, né? Exatamente. Aqui vem o ponto. Exato. E aí, associado a informações históricas, eu vou formando esses cenários. E aí, de novo, o que eu te disse, quanto mais de cada área a gente pegar, mais legal fica. Né? Essa parte da genética antropológica, o Brasil, ele tem uma característica bem importante de estudar. Na verdade, países da América do Sul, mas o Brasil especificamente... Porque havia um hábito, não era questão de comércio, de registrar as pessoas que chegavam no porto de São Paulo. Né? Tinha poucos portos de entrada e essas pessoas eram registradas. Então, o Brasil ele é um dos poucos países que há pouco tempo, a gente está falando de pouquíssimo tempo, 500 anos de idade, 200... São poucas gerações, né? Poucas gerações. Quando a gente está falando de movimentos migratórios, a gente está falando de um momento específico que a gente sabe que é no pós-guerra, no pré-deslocamento. A gente sabe quais são os grupos que saíram de lá, a gente sabe por que saiu de lá, por que as pessoas foram enfiadas num navio e esse navio chega no Brasil. Né? O nome das populações asiáticas, eles têm bastante registro do nome dos navios e os grupos que se formaram. Então e aí entram no Brasil, e por mais que o Brasil tenha o componente... O tripé do ameríndio europeu africano, e em algumas regiões, né, como no sudeste do asiático, nós sabemos que a contribuição ameríndia nas populações do interior da Amazônia é maior do que a contribuição europeia. Mas aqui no sul, eu espero que isso seja diferente. Eu espero que a contribuição europeia seja bem marcada. E faz pouco tempo, faz muito pouco tempo. Então é isso que eu te digo, é um genoma transplantado. O italiano que se reúne ali no interior do estado, não só do Rio Grande do Sul, ele preserva características muito recentes. Mas tem coisas que já começam a acontecer. Aquele perfil do italiano da novela das 8 cantando América, América, não é um perfil do italiano da Europa. Quem sente saudade da América já é o italiano que saiu de lá e se implantou aqui. Então, a gente começa a cruzar informações e alguns grupos vêm se mantêm extremamente isolados. E aí até conseguem continuar com aquela genética. Conseguem continuar. É uma miscigenação menor, né? Aí vem outros problemas, né? Esse grupo vive de lavoura, vai precisar vender para fora de dentro desse grupo dele, vai ter que ter comunicação com outros. A gente viu isso em vários cenários, né? Por exemplo, os resquícios de quilombolas, né? Indivíduos que eram de populações escravizadas, que fugiram, que tiveram um cenário diferente, que não tiveram o mesmo destino, que formaram populações isoladas, que tinham que se manter em silêncio naquele momento, mas que depois, em algum momento, as crianças desse grupo começam a precisar atendimento de saúde, escola, e aí vai ter um movimento reverso. Então, os movimentos migratórios, eles são incríveis, porque isso que eu estava te falando, o Brasil ele consegue ter esses registros. Imagina, eu consigo então fazer daqui para frente. Né? Nós não conseguimos... quando você volta lá na Espanha, fala da Espanha, Espanha teve um movimento de invasão muçulmana muito forte. E aí, quando você pensa no indivíduo, eu falo por mim, né? Porque minha família é descendente de espanhóis. Quando você olha esse fenótipo, você pensa um fenótipo mouro. Né? As olheiras, o formato da boca. Então, eu tenho ascendência direta espanhola, mas não é o espanhol que não, é europeia, mas não é o mesmo europeu. Não é o mesmo. Então, a gente vai ter que começar a tirar esses negócios desses grandes sacos e começar a entender melhor. E essa estrutura genética é o que essa estrutura biológica é o que a genética faz. É mostrar a somatória de componentes mais parecido com o ameríndio, mais parecido com o europeu, mais parecido com o italiano, mais parecido com não só grupos geográficos, né? Você vai começar descendentes de populações de judeus, descendentes e aí você começa a adicionar o componente cultural
E em termos de avanço para o futuro, assim, imagino que cada vez seja mais diversificada, né? E isso a gente está falando hoje de povos que, por exemplo, estão conceitualmente vivos, pelo menos, assim, mas... E DNA dos nossos antepassados, como, por exemplo, Neandertal, qual mais ou menos é a porcentagem que a gente tem? Porque né? existiu uma cruza, né? O Homo sapiens transou com... eu ia começar sobre né? isso, né? A gente aprendeu que espécies são indivíduos que se encontram e reproduzem entre si. Então, tecnicamente, se Neandertais e Sapiens se reproduziram, são da mesma espécie. Mas outros motivos, outros fatores, outros estudos mostram claramente que Neandertais e Sapiens não são da mesma espécie. Né? Nós temos vários conjuntos que mostram isso. Mas são espécies que intercambiaram informações. Genéticas. Genéticas, culturais. Né? Não sabemos. Não sabemos, porque comportamento não deixa fósseis, né? Então claro. Difícil de resgatar. O que nós sabemos é que existe uma forma de datar, existem estudos que me mostram núcleos de origem, existem dispersões, tudo isso. Bom, esse é o cenário que a gente consegue olhar. Quando vem essas informações de grandes projetos, como o projeto de genoma humano, os projetos de ancestralidade, e você deve lembrar que 5 anos atrás ninguém falava disso, de repente, principalmente na pandemia, todo mundo fez eu tenho pavor disso, fez o DNA. Tem um testezinho lá, né, que você compra em casa. O único quem faz DNA é RNA, né? Mas foi lá, comprou, você fazia... Foi bacana, né, de fazer. Eu fiz. E ele te dá isso, né? Qual a porcentagem que você tem? Exatamente. É preciso? Exatamente. Ele é extremamente preciso. Legal. Extremamente preciso. Na verdade, os testes comerciais, eles te dão ali uma base de 60, 80 marcadores combinados, que vamos pensar em, sei lá, quase 10 casas depois da vírgula de garantia, né? O 0,0000001. Os testes forenses, eles vão trabalhar com 17 a 21 casas depois da vírgula. Então, imagina, a gente está falando de porcentagens muito seguras. Mas sempre tem aquele zero... Tem, mas é tão pouco provável que a gente consegue assimilar, né? Ou qualquer coisa faz 2 vezes, aí já era. Exatamente, né? Vai lá com o professor de genética, faz de todos eles para ver se dá o mesmo resultado, né? Isso aconteceu nos testes. Bom, então eles te dão essa informação. Mas quando você fez esse teste genético, eles coletaram material biológico, seu DNA, né? Eles, eu digo, os laboratórios. A publicação de 60, 80 informações é o que aconteceu. E depois esses grupos continuam publicando. Não é porque surgiram novos marcadores ou porque eles extraíram DNA de novo. É porque foram ampliando as informações de esta variante está associada a isto, esta variante está associada àquilo. Essa variante é uma variante associada a um determinado fenótipo de doença, que vai ser característico daquela região. Aí a gente vai voltar a falar de doença e relacionar na tua pergunta de como a gente vai utilizar isso. Por exemplo, se você tiver a informação, é uma informação quase verdadeira, né, de que o câncer de mama tem um componente de ancestralidade, né, e um componente muito forte de ancestralidade europeia, você vai dar uma atenção diferente a populações híbridas que tenham mais europeus. É de se esperar que a população de Santa Catarina, que tem um forte componente europeu, tenha também índices maiores de câncer de mama. Mas este não é o único fator, né? Claro. Agora, é pouco provável que eu, como profissional, pouco provável, como política pública, que eu vá investir num teste de anemia falciforme numa população de Santa Catarina. Porque a anemia falciforme é, em geral, muito mais facilmente atribuída a populações de origem africana. É assim que a gente usa. É uma determinada característica que acontece com muita frequência e tem uma relação com a sua ancestralidade. Eu consigo, então, projetar e ter cuidados especiais, desenvolver, né, informações. A gente não tem isso, não é só para a doença, né? Embora a gente pense em genética e já queira fazer essa aplicação, né, que logo vem a pergunta para que serve, né? Mas essa é uma das ideias. Se você consegue estudar, vamos sair de humanos, pensar em grandes grupos. Se você consegue estudar uma característica num grupo, e esse grupo surgiu há 5 milhões de anos, e você consegue entender que há 5 milhões de anos tinha esse cenário, você pode tomar conclusões. Esta característica é uma característica antiga, é bem conservada, é muito
alterada é um bom marcador forense, não é? Eu posso estudar, eu tenho que voltar estudando isso nas populações. Falando em termos forenses, o que significa isso? A genética forense, o conjunto marcador forense de hoje tem muito mais precisão do que tinha 20 anos atrás. Na prática mesmo, hoje é muito menos provável que um indivíduo culpado seja inocentado. Quando a gente tem menos certeza, a gente vai ter que ampliar um pouco isso. Quando a gente tem mais certeza, é menor a chance de você conseguir não ser identificado. Então, nós temos cenas de crime, né, que puderam os casos ser resolvidos com a amostra biológica que foi coletada 20 anos atrás. Isso dá um sustinho na gente, porque quando você se dá conta, você lembra de 20 anos atrás, né? A gente se dá conta de que o tempo passou. Aquelas amostras que foram coletadas naquela época e ninguém sabia o que ia fazer com elas, e agora o DNA delas pode ser extraído e os bancos vão ser alimentados e crimes que aconteceram 30, 40 anos atrás começam a ser elucidados. Então, a gente tem vários registros da genealogia genealogia forense que reconstituiu crimes, né, que aconteceram nos anos 80, nos anos 90, né, e talvez aquele que cometeu o crime já nem exista mais. Mas a elucidação do crime foi feita. Vai dar uma resposta para a pergunta, exatamente, né? Tem até a galera da geologia, eles falam que muitas vezes acontece isso com rocha, como eles conseguem, às vezes, rochas da astronomia também, rochas bem raras, eles deixam guardado, talvez para daqui 10, 15 anos, de hoje já. Exato. Daqui 10, 15 anos, quando tiver algum método mais e de tecnológico para avaliar, exatamente, eles por mexem. Isso que vale a pena ter os bancos de dados. Por isso que é tão importante, porque uma informação que hoje não adiciona, daqui a um tempo pode ser que eu consiga relacionar, né? De repente, hoje eu ainda não sei do que é aquele gene, mas daqui a um tempo eu posso saber. Então, é muito difícil que daqui a 30 anos eu volte a coletar a amostra da mesma pessoa. Então, a ideia do banco é essa, né? Que gera uma informação e que, à medida do tempo com o que vai sendo adicionado, esse banco roda de novo. Né? De novo match, vamos ver de novo match. Então, tem bancos como o Codes, né, que a gente está falando dos Estados Unidos, do Brasil, que eles rodam toda segunda-feira. Então, imagina. Fica dando matches novos. A informação entra de todos os laboratórios e a cada semana ele vai rodar. Né? Então, as coincidências... Ou seja, toda segunda-feira você que está assistindo tem chance de ser pego por um crime que você fez. Na verdade, é por aí, legal, entendeu? Gabi, viu? Não existe crime perfeito, gente. Não existe. Então, isso é importante, porque o banco alimenta o banco. E aí, quanto mais a gente puder... Qual seria o sonho, sem falar de nenhum preceito ético, assim? O sonho do geneticista seria fazer o sequenciamento da população mundial inteira. Teria como fazer quando nasce? Tipo, Sim, mas a gente vai... É antiético? Tem outros problemas. Por que você faria um teste genético? Pra deixar guardado. Se um dia o cara for fazer uma cagada, a gente já tem e tem o princípio da ilegalidade, do não gerar provas contra si mesmo. Entendi. Né? Você tem o direito do sigilo. Né? Questões éticas, como por exemplo... Tu tem uma doença e vai estar lá aquele negócio. Depois vaza o dado. Eu tenho o direito de não querer saber se eu tenho ou não tenho chance de ter câncer. Claro, entendi. Faz sentido. Óbvio. Então, né? Mas não tem um país que faz? Os americanos, eles não ligam muito pros rolês, eles não têm isso aí? Os comitês de ética são muito recentes. Isso é importante lembrar. Talvez a China, que é um país que decide mais. Existem alguns comitês de ética. Coreia. Existe. Às vezes eles... Existe. Alguns... Mas a gente vai ter outros problemas, né? Por exemplo, países... vou falar comunista, né? Nem existe mais essa classificação, mas... ok, eu consigo identificar, eu tenho ciência, eu tenho tecnologia para identificar todo mundo, mas isso é utilizado, por exemplo, nos indivíduos que evadem o país. Né? A gente sabe que muitos indivíduos fogem do sistema político e que, se eles voltarem, eles vão ser presos. Então, essa é uma forma de gerar, né, contra você mesmo. Deixa o rabo preso. Exatamente. Gigantesco. Então, a gente sempre pensa... esse é o problema. É que para cada uma boa ideia que você tem, vai ter pelo menos uns 5 humanos pensando em usar aquilo de outro jeito. Tem razão. Mas pensando na lógica de criminalidade, seria o perfeito. Seria perfeito. Tanto que existe o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Né? No Brasil, existe um Banco Nacional de indivíduos, né, cuja sequência de DNA é depositada neste banco com determinadas condições. Por exemplo...
o banco de pessoas envolvidas em crime, né, é uma tabela, né, ele nunca vai ser, legalmente, nunca vai ser cruzado com pessoas desaparecidas. Qual é o princípio disso? Nós sabemos que pessoas desaparecem por diversos motivos, políticos, familiares, vários motivos. Não interessa qual é a história deste indivíduo, a família tem o direito de poder encontrar ele. Então, uma das nossas primeiras ideias é assim, se a gente pegar o DNA do indivíduo, a gente roda lá no banco e a gente vai saber quem é. Mas a gente também vai saber quem é a mãe, quem é o irmão, quem é o tio, que não estão envolvidos e que têm o direito de se manter em sigilo. Entendi. Claro, faz sentido. Às vezes o tio nem tá nem aí pra aquela história lá. Tipo, você nem sabia que ele era seu tio. Nunca tinha pensado que ele era seu tio. Nossa, nem sabia. Você ferrou a vida do cara lá, que ele nem contava com aquilo mais. Exatamente, né? E assim, a gente vai aprender, de novo, né? A forense, ela é muito assim... A gente precisa que alguns casos aconteçam para pensar sobre eles. Né? A questão da ética na forense é complicada. E acho que o próprio sistema de leis... Eu quero trazer alguém aqui, aliás, se você tiver uma indicação nos comentários, alguém do direito, das ciências jurídicas, que é uma área bastante argumentativa, eu diria, né? Ela tem brechas, você tem que construir uma tese para defender uma ideia. Eu acho fantástico isso. É diferente de uma ciência mais dura. É bacana pensar que a genética foi das poucas áreas muito recentes que fez com que áreas como o direito tivessem que estudar biologia. Isso, exato. Então é muito interessante, porque 20 anos atrás você falava em DNA. Exatamente. Né? E hoje em dia existem disciplinas optativas dentro dos cursos de direito e da biologia que comunicam entre eles. Legal. Eu quero trazer alguém dessa área, se alguém tiver aí que pudesse vir aqui, ia ser legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, prof. Você comentou em off aqui, antes da gente começar o podcast, que você é fã de rituais funerários. Qual que é a pira? Você pega, final de semana não tem nada pra fazer, você vai nos velórios, assim? Na verdade, assim, não. Não. É muito legal quando você olha comportamentos antropológicos sem a religião, né? Quando você olha... É curioso pra caramba. É curioso pra caramba. Então, veja só. Nós somos uma espécie muito nova. Muito nova, né? Vamos falar de Homo sapiens, uma distribuição muito recente. Então, nós ainda não temos tempo genético para ter diferenças genéticas tão grandes. A gente olha para comportamentos. O comportamento do nascimento, ele é comum, né? Na verdade, independente dos seus hábitos culturais, a gestação é prevista para tantas semanas, né? A forma do parto, mesmo que você faça cesariana, mas o canal do parto induzido, né? Biologicamente. Então, é mais difícil conseguir desenhar alguns padrões ali, embora tenha. Os rituais funerários, eles acontecem no final do tempo de vida de um indivíduo. Não é o indivíduo que faz, são os seus semelhantes. Perfeito. Quando a gente volta para olhar, existiam rituais funerários em Homo sapiens antigos, em Neandertais. E se você pensa no comportamento, é a ideia do cuidado de que eu não quero deixar algo meu solto. Eu não quero que... Tipo, meio que atirado, assim, em qualquer lugar. Exato. Eu não quero que aquele indivíduo que é meu parente... Fique na chuva, depois que morreu, né? Seja ração de urubu. É o cuidado, é o zelo, é o pensar... é o apego, né? Eu sempre digo, como seria a nossa vida de humanos se a gente tivesse um grande predador? Você sai de casa de manhã e não sabe se vai voltar à noite. A gente tem, mas não é assim, né? Se a gente tivesse uma grande ave que na hora que você aparece no sol, nossa relação familiar seria muito diferente, nossa dependência seria diferente, nossos termos de propriedade seriam diferentes, nossas diferenças sociais seriam diferentes. A gente provavelmente tinha no passado, mas terminou todos, né? As preguiças gigantes, os tatu do tamanho de um carro. Exatamente. A galera muitas vezes não sabe, mas tinha tatu do tamanho de um Fusca. Exatamente. Umas preguiças enormes de 3 metros de altura. Imagina que da hora esses bichos, cara. E a gente foi sistematicamente matando os elefantes, agora alguns já em próxima extinção. A gente vai exterminando com tudo. A importância da gente ter registros em museus e museus que mostrem essa informação e o sofrimento da gente ver um museu pegando fogo por falta de cuidado, né? Mas, perdão, eu troquei a linha de raciocínio. Funerais. Qual que é? Então, assim, quando eu falo em rituais funerários, que tipo de hábito é feito? É conservação, é manutenção, é o hábito cultural, é o luto. O seu luto existem tribos indígenas na Amazônia que o luto é festivo.
É festa. Exatamente. Ou os mexicanos não fazem também? O Dia de los Muertos? O Dia de los Muertos, exatamente. Quando eles fazem que eu estava até te comentando, algumas populações no México, eles têm o hábito de manter os seus mortos dentro de casa. Como são regiões geográficas de pouca umidade, né, mais desérticas, eles se mantêm. Mas eles dão uma tratada na carne, sei lá, tipo empalhado, tem, assim? Tipo Deve ter, meio que mumificado. E aí é muito bizarro, porque tem... mudam a roupa, colocam a roupa de festa, colocam esse corpo no pátio, volta. Tipo, ele continua fazendo parte da família. Normalmente é o paternal ou maternal, né? Aquele grande ser que une, né? Todos nós somos unidos pela nossa avó, os primos, temos isso em comum. Aquele é um indivíduo que fica. E aí a próxima geração, aquele não é o indivíduo mais importante, aí vai fazer um ritual, vai enterrar, ou vai descartar e vai manter um outro. Caramba, e isso é muito doido, né? Parece estranho pra nós, mas lá deve ser comum, né? Assim como eles devem olhar e falar, por que eles enterram, cara? São malucos. Desrespeito, se você parar pra pensar, né? Todo mundo chorando. Vou no ritual funerário. Se você parar pra pensar o que é um velório, é uma coisa extremamente bizarra, né? Porque você bota o corpo ali, dá um tempo, né? O tempo que vai demorar para ser enterrado. A gente tem o nosso ritual funerário aqui na nossa população, ele depende do tempo de exposição, ele vai ser enterrado. A gente tem é um hábito bizarro, né? Agora, isso diz muito sobre a população, sobre o apego. Isso é muito forte quando a gente... Não quando a gente estuda um indivíduo ou outro, mas quando a gente estuda movimentos migratórios, o quanto alguns grupos aceitaram ir e deixar os seus, né? Deixar os seus mortos, deixar os seus velhos, deixar os... Né? Esse passo, ele é extremamente importante, porque a gente sai do momento em que só o tempo reprodutivo é importante. Para muitas espécies, o indivíduo tem um tempo reprodutivo quase igual ao seu tempo de vida. Quando nós pensamos em humanos, nosso tempo reprodutivo é muito curto. Ou seja, antes e depois da idade reprodutiva, né, uma fêmea humana ela vai reproduzir desde, 12, 13 anos da menarca até, tecnicamente, os 50 anos da menopausa. E depois? Por que ela é mantida? Né? Então, esse é um sentimento comunitário, um sentimento da sociedade que ele é construído. Como você vai descartar os seus mortos, os seus adolescentes? Você vai trancar eles numa oca, você vai... ele vai mudar a roupa, vai... Né? Esses hábitos que a gente vai definindo nas populações. E não são os mesmos. Tem algum registro de outros animais que têm ritual funerário? Gorilas, alguma coisa? Existe o registro de outros grandes primatas que lamentam seus mortos. Né? Então... Tipo, de alguma forma eles sabem que... De alguma forma, alguns ficam para trás no bando. Quando... Tem um caso bem interessante em chimpanzés. Né? Chimpanzés nativos, migratórios. E aí, por exemplo, uma fêmea que já vai ficando muito velha, né? Que ainda faz parte da população, mas que já não consegue caminhar da mesma forma, vai ficando para trás. E algumas fêmeas vão ficando junto. Né? Então, quando essa fêmea mais velha morrer, elas vão seguir em frente. Não vão enterrar, não vão... Né? Claro. Mas vão ficar ali para dar essa assistência. Né? Tem umas ideias, umas teorias... De novo, vou ser super rasa, tá? Que a chamada teoria da sogra, né? Qual é o sentido de uma mulher, uma fêmea... vamos pensar em hominídeos, tá? De uma fêmea... cuidar do seu rebanho, da sua descendência. É basicamente garantir que a sua informação genética passe para frente. Garantir a sobrevivência da informação genética. Exatamente. Então, uma galinha cuidando de um ovo. Qual é o sentido de um grupo cuidar do indivíduo? Né? Qual é o sentido de existirem fêmeas muito depois da idade reprodutiva sendo mantidas no grupo? Porque talvez genética não seja a única coisa que é passada. Conhecimento, né, tudo isso. Perfeito. A gente tem começado a olhar para isso com outros olhos. Seria tipo uma seleção de parentesco? De parentesco. É interessante exatamente. Que os outros também perpetuem aquele exatamente. gene, Se né? você pensar geneticamente, um indivíduo que não se reproduz, né? Darwin dizia que aquele que não se reproduz é geneticamente...
Ele não falou em geneticamente, mas geneticamente morto, se você não passa a sua informação para as próximas gerações. E isso começou a ficar muito cruel, né? Da gente pensar, não, peraí, não é só geneticamente, até porque o indivíduo que passa a informação genética, às vezes pode nem fazer parte da formação dele. Exato. Então existe também a transmissão do conhecimento. Às vezes o que não passou a informação genética ensinou a construir uma machadinha. Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, por que adotar? A adoção não é exclusiva de primatas humanos. Outros grupos adotam filhotes. Por que adotar se ele não vai transmitir a sua informação genética? Exato. Mas, de alguma forma, ele vai garantir que o meu conhecimento passe para a próxima geração. E mais, em primatas, quando eu precisar lá na frente, quando eu for aquela fêmea que vai ficando mais velha, eu tenho quem me cuide. Exatamente. Então não existe altruísmo. Exatamente. Você tem que ler o livro que eu falei do Sapolsky, ele debate isso daí. Se existe com certeza, altruísmo não ou não. existe altruísmo, porque a gente tá sempre com... Exatamente. A gente tá sempre com uma má intenção. É sempre mesmo que sem querer, ela já tá no nosso mesmo sistema. Que sem querer, exatamente, mesmo que sem querer. A preservação da informação, ela é mais forte, né? Em neurociência tem estudos mostrando que quando você faz uma doação, o seu sistema de recompensa liga. Então será que você doou para ajudar ou para ficar feliz? Para ficar feliz, exatamente. Tá ligado? O que nós vamos adicionando nessas informações é de que maneira esta variação foi ou não foi absorvida. Veja, eu estou tentando evitar o selecionado. Sim. Foi ou não foi absorvida? Faz ou não faz diferença? Tem ou não tem algum valor? Então, se para nós... Na espécie humana atual, em algumas populações é importante o dia do nascimento, e a gente faz festa de aniversário. Para outras, o mais importante é o dia do falecimento, que entra na história. Tem um desenho uma última animação que chama Vida. Não conheço. Animações, eu não sou mais capaz de dizer, né? Antes a gente falava da Disney, não, mas que fala sobre a manutenção da identidade cultural às gerações, né? Então, eu gosto muito de usar exemplos de desenhos animados. Eu comecei falando de Era do Gelo. Muitos destes, têm acompanhamento de pessoas técnicas da área, né? A Era do Gelo 1 e 2 tiveram biólogos trabalhando. O Divertidamente, que tem vários psicólogos cognitivos também. Claro que já é o 3, o 4, já não tem mais explicação, né? Mas muitos deles têm um embasamento importante. Eu gosto muito de usar essas cenas de desenhos, é por isso que eu digo, eu acho que eu enlouqueço as minhas filhas com isso, porque um desenho nunca é só um desenho. Mas que você consegue fazer com que a pessoa que não é da genética pense, por que uma onça, um tigre, um gato? Tá ali, não é uma informação só de cientista. Prof, como é que o pessoal te acha? Se precisar achar, trocar uma ideia? Bom, eu tô sempre eu trabalho na universidade, né? Eu sou extremamente apaixonada por isso, então sempre estarei em eventos da universidade, no Centro de Ciências Biológicas. A parte de estudos forenses, a gente tem tentado fazer campanhas de extensão, né, de informação às pessoas. E uma das coisas que a gente tem tentado também fazer no nosso grupo é que nós temos diferentes áreas de acolhimento, digamos assim, para pessoas que são do ensino médio, universitários envolvidos na área e universitários que só dependem daquela informação. Né? Por exemplo, um aluno de direito, coisas assim. Então, a gente trabalha bastante no nosso laboratório de polimorfismos genéticos da UFSC, mas a gente trabalha bastante na ideia de divulgar informação nos diferentes canais. Legal. Eu não dou conta, e eu acho incrível que eu não dou conta de ter Instagram, redes sociais e tudo mais. Mas meu e-mail é sempre disponível e meu local de trabalho. Né? Então, UFSC. Se precisar, andrea.marreiro@ufsc.br. Legal. Prof, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a agenda é apertada, cheia de reunião, cheia de orientação, cheia de coisa. Sempre dá tempo para falar. Acho que é legal, né? O público, normalmente eles comentam assim, caramba, cara, que privilégio gigantesco poder ouvir uma pessoa com esse grau de capacidade de falar sobre a sua área. E tem uma coisa importante que a ciência ela tem que sair, né? Eu sou um grande Tem que defensor sair, disso. tem que conversar, tem que sair à rua, como eu te disse em algum momento, para depois a gente não ter que explicar por que a gente faz ciência. E assim, quando um político falar que vai colocar verba em ciência, você votar nele, né? Isso é importante. Exatamente. E tem uma coisa bem pontual. Para algumas áreas,
Algumas pessoas que têm formação superior, porque a gente tem uma mania de pensar em tem ou não tem universidade, não é isso. Algumas áreas foram para um lado totalmente diferente. E a última chance que você teve de ensinar DNA para ela foi lá no ensino médio. Foi a sua última chance. E esta é a pessoa que vai tomar a decisão, 20 anos depois, se tem que dar ou não vacina para os filhos. Então, pense que a sua contribuição, ela participa da tomada de decisões cívicas. E assim, o principal intuito aqui do podcast, várias pessoas comentaram em vários episódios aqui com professores, muitos professores nem têm Instagram e tal, eles comentaram falando assim, caramba, eu sou, sei lá, sou manicure, eu sou não sei o que, eu trabalho de porteiro no banco ou no porteiro num prédio e tô assistindo aqui porque eu vejo o Wesley correndo, fazendo exercício, achei legal o podcast dele. E eles falam assim, eu não sabia que tinha tanta gente de bom senso e com boa vontade dentro da academia. Porque às vezes os caras acham que o professor tá lá dentro só vagabundeando de perna pra cima. Tem uns que são mesmo, tá, pessoal? Tem uns que são assim, mas a grande maioria da galera tem uma boa índole gigantesca pra contribuir com a sociedade, né? Pra tentar avançar, resolver problemas que a sua família tem, hipertensão, diabetes, câncer, problemas sociais e etc. Então, acho que o podcast tem esse grande objetivo e acho que a gente está conseguindo fazer isso. E tem uma coisa que eu insisto muito, gente, não existe pergunta boba. Exatamente. Não existe. Se aquela é uma dúvida que você tem, o que você espera da ciência é que ela esclareça a sua dúvida. Seja ela do que foi publicado na Nature na semana passada ou o que aconteceu no capítulo da novela de ontem. Então, existem diversas formas da pergunta chegar na gente. A gente não pode desprezar a forma como alguém te pergunta isso. Perfeito. Prof, obrigado, tá? Obrigada, eu também agradeço muito. Galera, se inscreva no canal, o clichê é verdadeiro. Curta aqui o vídeo, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe, que dessa forma o YouTube entende que esse vídeo aqui é importante. Caso contrário, ele também não vai ser tão enviado para as outras pessoas e é uma forma que você tem de nos ajudar. Fechou? Nos vemos no próximo episódio e até mais.